A gente está tentando trazer clareza no meio do caos. Existem três inteligências que estão dominando o mercado e criando um novo nível de excelência. Eu acho que a gente está aqui para discutir exatamente o que são essas inteligências e qual a relevância que elas têm. Eu sei que elas são importantes separadas, mas quando unidas, ela cria uma força avassaladora. E eu acho que hoje ela se tornou uma exigência de qualquer estratégia de business. Eu acabei de encontrar com um cliente em Nova York e eu achei muito interessante ele dizer que o ponto de estratégia principal de qualquer business moderno não é nem vendas, nem produto, mas sim customer behavior, ou seja, o comportamento do usuário. E a forma com que isso está sendo transformado e mudado completamente. Então não adianta a campanha de marketing tradicional sem entender a mudança de comportamento do consumidor. Se você não entender a mudança de comportamento do consumidor, você não vai entender que tipo de ajuste você tem que fazer no seu modelo de negócio para oferecer para esse consumidor exatamente aquilo que ele procura. O meu modelo de estruturação corporativa é aonde eu estou, onde eu me encontro e aonde eu quero chegar. E aí eu crio quais são os passos que eu preciso tomar para chegar até lá. E isso mudou, isso foi para mim já desde o começo uma estratégia. Mas depois tudo isso mudou com a inteligência artificial, o avanço tecnológico, quando eu comecei a criar essa trilogia paralela que é do mundo corporativo. Então não adianta você saber onde você se encontra, aonde você quer chegar e os passos que você tem que tomar para poder atingir o seu objetivo. Você tem que entender aonde o mundo se encontra, aonde ele está indo e quais são os eventos que estão acontecendo para levar o mundo aonde está chegando. Então, por isso que nós estamos aqui hoje. O Cristiano resolve um desses problemas, lançando o Be in Touch Realty Network, uma plataforma de sucesso nos Estados Unidos. A gente já vem fazendo uma parceria já de muitos anos em vários negócios diferentes, e eu acho que ele conseguiu criar esse modelo de negócio para suprir uma dor que já existia de uma área que ele já dominava muito profundamente. E a gente tem trazido várias soluções dentro do âmbito de real estate, com tecnologia e implementação de avanços e inovação. A gente tem aqui também o Carlos Barros, né, que traz uma outra expertise de uma outra inteligência, que é a inteligência financeira. O Cristiano na inteligência estratégica, eu trazendo ali a inteligência artificial dentro dessa mistura, dessa salada. E a gente vai tentar discutir isso hoje. O que realmente é preciso e é necessário para você desenvolver a sua estratégia corporativa obedecendo o conhecimento exigido dessas novas inteligências. Porque não são mais separadas em indivíduos e divididas. E são uma força, agora são uma força única. E também a gente tem o nosso convidado aqui hoje, o João Araújo, da Bramib. Né, João? E eu vou deixar vocês falarem, e a gente vai tentar trocar figurinhas aqui naquilo que afeta a implementação de cada uma dessas tecnologias e o domínio, não tecnologia, essas inteligências, e o domínio delas, e como aplicar dentro de cada produto que vocês trazem. Cris, com o lançamento da Be in Touch nos Estados Unidos, que cria essa ponte para tirar essa limitação de regionalização, de avanço de business e de estratégia de um corretor, de um investidor. Fala um pouquinho sobre a proposta da Be in Touch Network e como que a gente pode agora trazer para um investidor ou para um corretor essa ponte que eles podem cruzar para ter acesso a investimento internacional. Muito bom, muito bom. Então, meu amigo, antes de eu falar da Be in Touch, que a Be in Touch foi algo que veio depois, né? Depois da trajetória do Cristiano, que vive 25 anos nos Estados Unidos, que desenvolveu ali algumas expertise, que chegou na Be in Touch. A Be in Touch ela não nasceu, não foi uma ideia que veio num dia e no outro dia nós estávamos ali desenvolvendo a Be in Touch. Mas essa trajetória de 25 anos, eu migrei para os Estados Unidos no ano 2000, onde ali, como qualquer imigrante, né, que chega nos Estados Unidos, ali trilhou um caminho de busca de conhecimento, de se manter no país, e fui fazendo meu trabalho ali, a minha trajetória, que entrei no mundo do real estate, ali, da parte financeira, lá em 2008, quando o mercado imobiliário estava ali tendo aquele crash no mercado, onde tudo começou a ter uma nova regulamentação. Eu lembro muito bem dessa época. Você lembra muito bem da época, nós estamos juntos lá, né? Porque só fazem 25 anos que a gente está aí na estrada. E isso tudo foi formando a Be in Touch. A Be in Touch não começou agora, a Be in Touch começou lá em 2000. Né? Essas experiências, esse conjunto de experiências que foi dentro dessa trajetória.
E nessa migração ali, onde eu, de fato, entrei em 2008 no mercado imobiliário, que foi um aprendizado muito grande ali, onde quando a gente olhou para o mercado não só local, mas algo mais globalizado, né, o que aconteceu nos Estados Unidos, afetou o mundo inteiro, né? Então, ali começou já alguns insights. E quando a gente já estava ali com 17 anos hoje, que nós estamos já no mercado imobiliário internacional, participando de eventos imobiliários nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, em outros países, a gente começou a perceber que tinha uma dor no mercado, que era a dor de fazer negócios internacionais, né, mesmo à distância. Então, tem uma migração. Hoje nós estamos num mundo globalizado onde as pessoas mudam, elas transferem de trabalho, elas mudam de país por vários motivos, por estudar, por uma vida diferente. E isso tudo, se não estar conectado com inteligência, o corretor acaba perdendo ali mercado, né? Então, esses marketplaces hoje eles estão muito mais conectados que antes, né? Que alguns anos atrás. Sim. Então, nesse conceito de inteligência que a gente foi aí desenvolvendo aí o caminho da Bintouch. Então, a Bintouch nasceu dessa trajetória aí de praticamente 25 anos nos Estados Unidos. Alguns anos atrás, aí vamos falar talvez uns 5, 6 anos, onde a Bintouch começou a ter esse criar corpo mesmo, que ela sofreu algumas adaptações depois do tempo, né? A gente começou a entender que precisava trazer o físico para o digital, porque hoje nós temos muitos eventos, né? Eventos de real estate, eventos imobiliários, mas o que acontece normalmente no evento? O evento, o pessoal vem, participa e se conecta ali momentaneamente e depois essa conexão se perde. Por isso a Being in Touch, que quer dizer estar em contato, estar né, próximo, foi criada para que, mesmo após um evento físico, nós tenhamos ali uma plataforma onde essa conexão, esse network ele se consolide e ele permaneça. Então, hoje a Bintouch é uma plataforma que foi criada para criar essa vitrine para o corretor internacional, onde ele quer se projetar no mercado internacional, mas ao mesmo tempo se conectar com outros corretores de outros mercados, né? Então, ela tem ali ferramentas e toda a parte educacional, parte de contato e segurança jurídica também para fazer negócios dentro da plataforma. Eu acho que o que foi importante também foi o fato da sua trajetória. Eu sou resultado disso, né? Eu comprei minha primeira propriedade de investimento lá na Flórida, através do Cristiano. Um condomínio na frente da praia, e todos me disseram, não, ninguém financia imóveis nesse complexo aqui. Já tentamos vários brokers. Então o Cristiano veio com uma proposta completamente diferente. A solução de problema num nível um pouco mais profundo. E o nível de conhecimento dele, de conseguir pegar esse quebra-cabeça, entender as leis, todas essas nuances, não só dos Estados Unidos, porque é uma coisa, vocês dois estão na Flórida, né? Não é só os Estados Unidos, a Flórida é outro, it's another beast, como se fala em inglês, né? Então, entender essas nuances que acontecem lá é super importante. Então, o que acontece? Essa transformação, eu comprei minha segunda propriedade através dele, que também era impossível de se comprar ali. Depois eu comprei a terceira, aí depois eu comprei a quarta, aí depois eu comprei a quinta, e já estamos em 9. E o Cristiano sempre me fala assim, quando vai ser a próxima? Quando vai ser a próxima? Então, essa expertise que ele trouxe para criar uma estratégia, para entender aonde está a lacuna e como trazer a solução para um investidor poder tomar vantagem de algo no mercado que era para todos inalcançável, ele trouxe isso e trouxe para a plataforma e foi acumulando essas pessoas que foram tendo resultados com as soluções que ele trouxe durante o tempo. Então, acho que essa plataforma foi a casa para acolher essas pessoas que foram impactadas durante todos esses anos. Então, como prova disso, eu não sou o único. Então, foram vários. Então, você ter colocado todas essas ferramentas dentro de um só dashboard, né, onde você conecta o broker, o corretor, o investidor, o builder e assim por diante, eu acho que... E o consumidor final também. Sim, sim. E trazendo ali esse conceito de que o corretor ele pode estar em qualquer parte do mundo, ele não vai perder o negócio. Por exemplo, tem um cliente que está aqui, um corretor que está aqui em São Paulo e o cliente dele está movendo para os Estados Unidos, por exemplo. Ele perderia esse negócio. Mas agora, uma vez ele conectado com a plataforma, ele pode fazer o atendimento através de um parceiro lá nos Estados Unidos, mesmo não estando lá, mesmo não tendo licença lá e ser comissionado aqui, em dólar.
um cliente que está indo para a Europa, para Portugal, qualquer lugar da Europa, né, ele não perde mais esse relacionamento, né? Porque uma das coisas que é complicado, muitas vezes o corretor ele vai lá e passa essa indicação para um outro corretor lá que ele não tem conhecimento, ele não sabe como que esse corretor vai atender esse cliente, qual a proteção que ele vai ter, se ele vai atender da mesma forma que ele né, atendeu e cuidou desse cliente no país de origem dele. A Bintouch cria isso porque todos os corretores que fazem parte da plataforma, eles passam por um processo de credenciamento, de verificação de licença, e também nós temos um sistema de avaliação, como esse cliente foi atendido, como que esse corretor atendeu esse cliente lá no mercado final, e tudo isso vai ficando registrado dentro da plataforma. Como se diz, é um bicho de 7 cabeças quando você não sabe exatamente, você não tem o know-how, não tem o conhecimento, e ninguém sabe conectar esses pontos. E esse é um dos grandes problemas. A gente está nos Estados Unidos há mais de 25 anos, a gente começa a entender de que essa coisa não, isso não é alcançável, não, isso é muito distante, não, isso não dá para fazer. Então eu acho que a proposta da Bintouch traz justamente a quebra desse estigma de, não, investimento internacional não é para mim. Ele está fora do meu alcance. Venda para clientes internacionais não é para mim. Ela está fora do meu alcance. Sim. E na realidade não é isso. Então por isso que a gente está trazendo a convergência e a fusão dessas inteligências, que é justamente para trazer essa clareza no meio de todo esse ruído e essa confusão. Isso pode, isso não pode, isso dá, isso não dá, isso é bom, isso não é bom, invista aqui ou invista lá. Então existe muita confusão no meio de tudo isso. E aonde entra aí então o nosso querido Carlos nessa jogada? Então, o Carlos é um parceiro que a gente está aí já desenvolvendo algumas soluções para o mercado aí, muito interessante. Então, eu vou deixar para ele explicar um pouco. Não, é isso mesmo. Eu conheci o Cris há alguns meses atrás, né, Cris? Acho que foi em janeiro, mais ou menos fevereiro desse ano, né? Isso. A gente se conheceu aqui em Alphaville, aqui no Brasil, e a gente participou aqui de um evento juntos aqui, que o Cris estava aqui patrocinando, estava fomentando esse evento aqui, um evento muito bom na área da construção. E a gente, eu e minha esposa, a Gabriela, que é a fonte sempre de conexão, então a gente viu assim que o mercado imobiliário, o mercado vamos colocar assim, dos Estados Unidos, o mercado imobiliário é ele que rege a economia americana praticamente, né? Então se ele tiver algum problema, a economia americana sente. Então a gente morou um tempo lá e a gente não tinha nada. A gente foi lá para passar uma temporada, ficamos, voltamos para o Brasil e chegou aqui e eu comecei a trabalhar numa empresa, na Monetale. E a Monetale nada mais é aquilo que você falou, a parte financeira dessa alavanca aqui que nós temos aqui. E o que a Monetale pode ajudar? Com a economia financeira. Então, os empresários hoje que estão no Brasil, querem dolarizar, querem ter algum tipo de investimento, os próprios corretores que vão estar aqui dentro dessa plataforma fazendo essas negociações, a Monetale ajuda empresários com as suas empresas lucro real presumido a economizar 20% todos os meses nos impostos federais. Ou seja, se um cara, vamos colocar a título de exemplo aqui, um empresário paga 1 milhão por mês, com a nossa solução financeira ele vai passar a pagar 800 mil reais todos os meses de tributos federais no Brasil. Ou seja, ele vai ter 200 mil reais limpo de caixa para ele. Que ele pode fazer investimentos, pode fazer, tirar... Dolarizar. A principal fonte exatamente que a gente está aqui hoje, nessa parceria com o Cris, é exatamente isso. Hoje, o que é o melhor cenário para o empresário? Dolarizar. Como que ele vai fazer isso? Através do setor imobiliário. Através da Bintouch. Ele vai ter essas fontes de conexão. Então, nesse exemplo que a gente deu aqui, esses 200 mil reais vai virar alguns $1.000 para ele, que ele vai saber aonde investir. Igual você falou, você começou com uma casa, a segunda, a terceira, a quarta. Às vezes, o empresário, é que ele precisa tirar um dinheiro do bolso, um patrimônio dele, para fazer as construções, fazer as compras, fazer aquilo que ele precisa lá. E com essa economia, não. Vai ser uma fonte a mais de renda que ele vai poder estar levando para fazer esse investimento nos Estados Unidos. Essa terceira parte dessa trilogia que a gente acabou de falar, né? Então é a inteligência financeira com a inteligência estratégica com a inteligência artificial que eu vou falar daqui a pouco. Eu tenho um pessoal fazendo pergunta aqui sobre... eu não sou investidor imobiliário, tá? Eu me transformei em investidor imobiliário por culpa dele, tá? Mas isso não é minha área de atuação. Isso acabou sendo uma consequência. Porque quando o Cristiano explicou a estratégia, ficou muito claro para mim, entendeu? Eu falei, não existia a opção de não fazê-lo. E ficou muito mais claro e muito mais fácil de que não era todo aquele bicho de 7 cabeças que se falava. Então, eu tenho vários eventos chamado Optosphere AI Academy, que eu realizo nos Estados Unidos, de Vale do Silício, Los Angeles, Nova York, Miami, Filadélfia e Chicago, que já fiz 2 vezes agora, o último foi sold out. Então, trazendo toda essa bagagem de conhecimento de inteligência artificial,
O meu último evento, Masterclass, em Chicago, foram mais de 400 pessoas. Das 400 pessoas, eu tive mais ou menos uns 50 a 60 VIPs. Os VIPs tinham uma consultoria direta comigo. Dos 60 VIPs, quase 70% deles estavam no ramo imobiliário. E aí, aonde eu falei assim, Cristiano, a gente precisa unificar isso aqui, porque toda vez que eu entro na área que eu exponho soluções tecnológicas, implementação de inteligência artificial para automatizar processos, como tirar os objetos piscantes que existem para pessoas criativas e investidores que estão agarrando e perdendo o foco o tempo inteiro, que é outra ferramenta de IA, outra ferramenta de IA. Isso aqui eu posso... Então, focar exatamente aonde você tem que estar e o que você tem que fazer, 60% deles estão no ramo imobiliário, procurando como implementar o seu workflow com inteligência artificial. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Então, a gente está unindo toda essa expertise, toda essa trajetória do Optosphere AI Academy com o Be in Touch Realty Network, para trazer essa junção de quem está procurando e o produto que está disponível. Essa é a proposta, né, da Be in Touch. Be in Touch não é uma plataforma fixa, ela está em movimento, né? Hoje nós estamos aí com a Monetale vindo participar, soluções para os corretores, para os investidores que fazem parte da plataforma. Nós temos a parceria com a inteligência artificial, que hoje não tem como você ficar fora desse mercado. Se você não entrar e ter conhecimento nessa área, você vai ficar obsoleto a algum ponto, né? Então a gente já está olhando à frente, né? E então essa parceria é muito estratégica, muito oportuna, né? Trazer a expertise do Caio e da empresa dele para agregar mais e trazer esse conhecimento para o corretor. É como ele falou, tem muito ruído, muitas luzes aí no mercado e às vezes a pessoa não consegue concentrar ali em um caminho, numa ferramenta, porque é muita coisa. Então ele está compilando tudo isso em uma única plataforma para que a gente consiga ali optimizar mais o tempo e tal, e o resultado disso tudo. Mas eu queria falar um pouquinho sobre como que a inteligência artificial agora complementa essa inteligência estratégica e essa inteligência financeira. Eu acho que o principal é a gente entender que a estratégia tributária que o Carlos estava falando, ela ajuda você a ampliar aquilo que você tem e também a proteger aquilo que você conquistou. E a inteligência artificial te possibilita, de forma exponencial, crescer isso. Você não tem mais que colocar a mão para fazer, entendeu? Eu acho que você tem que estar preparado para que você não tenha que se preparar, porque no momento que você acordar e achar que tem que se preparar, você já não vai ter mais tempo hábil pela velocidade com que as coisas estão indo. Neste processo de implementação de inteligência artificial, a resistência é muito grande, porque isso quebra um paradigma, a forma de investir no ramo imobiliário, a forma de vender que o corretor vende para o seu cliente. Isso tudo mudou. Isso não está mudando. Isso já transformou. Eu falei no começo sobre o segredo principal de estratégia corporativa, não é produto nem venda, e sim entender a mudança comportamental do consumidor. Sim. E saber exatamente, porque hoje não é mais a estratégia de marketing. Meu background é em marketing. Eu trabalhei em marketing em Chicago durante muitos anos. E a estratégia que a gente tinha no passado, de fazer análise somente dos analíticos e os resultados que saíam, eu vou dar um exemplo de transitório que fez eu sair da área de marketing e produção de televisão, fazer 18 programas de televisão por semana. Eu já sabia que aquilo ia morrer. E a morte de uma indústria não é, olha, a televisão vai morrer, não é um dia oficial que vai existir e ser oficial. A partir de hoje não existe mais televisão. Não existe isso. Se ela perdeu 10 a 15% de relevância no mercado, ela já morreu. Porque ela está em decadência. Então, quando chegou em 10%, que a gente recebia esses números dos canais de televisão, e outro problema, era non-measurable, ou seja, você não tem como medir o alcance. Você colocava um programa na televisão, ou um comercial, você tinha uma ideia, mas você não tinha como medir exatamente o resultado. Quando veio a internet você tem que medir os cliques, impressions, tudo isso ficou muito mais tangível. Depois vem a inteligência artificial. Agora, qual que é o segredo da
do meu approach para com a inteligência artificial e o grande problema que existe hoje no mercado. Isso vai para o corretor, para o investidor, isso vai para qualquer empresário. Existe um grande confusão sobre inteligência artificial e implementação dela. No meu workflow é entender prompt engineering, engenharia de prompt, que é o comando. Importantíssimo, super importante, não tira importância. Não é esse o segredo, não é essa a direção que você tem que seguir. O que você tem que estar focado é que o ponto principal de implementação da inteligência artificial no seu fluxo de trabalho, na sua empresa e na sua estratégia é engenharia de contexto. Você não adianta fazer o melhor prompt, o melhor comando com a engenharia mais profunda, entendeu, da NASA que você tiver. Todo o resultado que você vai receber vai ser genérico. Ele vai na internet para buscar o contexto. Então, é impressionante de ver, na minha trajetória, desde o primeiro Optosphere que eu realizei no Vale do Silício, em Los Angeles, até agora, foram mais de 30 mil pessoas. E dentro dessa experiência com todas essas pessoas, o problema é sempre o mesmo. 90% das pessoas não entregam contexto suficiente para a inteligência artificial para poder receber resultados customizados. O que eu quero dizer com engenharia de contexto? Para facilitar e simplificar isso. O primeiro passo dentro, vamos colocar como exemplo o ChatGPT. Todo mundo usa o ChatGPT e põe o seu prompt ali e recebe a sua informação genérica. 98% dos participantes dos meus masterclasses não tinham o seu ChatGPT personalizado. Vai no seu settings, do seu settings você tem personalização, da personalização você coloca lá como que você quer que o ChatGPT trate você. Ali você coloca a sua descrição. Eu quero que você seja o meu assistente, meu secretário, entendeu? Eu quero que você seja o meu coach ou o meu co-founder da empresa. Mais embaixo você tem a segunda opção, que é aprenda mais sobre você, para que o ChatGPT aprenda mais sobre você. Ali você coloca o seu currículo, ali você coloca o seu público-alvo. Eu sempre encorajo as pessoas a colocarem a minha tríade de estratégia de vida e corporativa, que é o que eu expliquei no começo, aonde eu me encontro, tem que estar bem claro para mim. Tem que criar um relacionamento com o ChatGPT para que ele comece a conhecer mais de você, para que ele possa entregar aquilo que de fato você... Isso tem gente já tá levando o relacionamento ainda até mais profundo do que... Mas ela tem que te conhecer. Tem que te conhecer. Então, quando você toma esse primeiro passo, tudo muda. O resultado... Aí você escuta falar, poxa, a inteligência artificial tá mudando a vida de muita empresa, de muita gente. Você coloca lá, é legal, ele cria uns textos legais e até me ajuda aqui ou ali. Você não tá usando nem 1%. Quando você faz engenharia de contexto, eu vou pedir pro pessoal da produção, se eles puderem compartilhar a minha tela, eu vou mostrar algo rapidinho. Quando você fala de engenharia de contexto, você tem que dar acesso à inteligência artificial a tudo sobre você. Eu fui mais a fundo. Eu criei um segundo cérebro. Nesse segundo cérebro, todos os meus empreendimentos, todos os meus documentos, todas as minhas empresas, todas as minhas anotações estão centralizadas em um único lugar. Por exemplo, aqui, esse é o meu segundo cérebro. Aqui eu tenho tudo que eu desenvolvo, todos os meus documentos. Por exemplo, isso aqui é uma das empresas. Eu clico aqui, eu tenho todos os meus documentos lá dentro. Eu posso separá-la. Aqui eu tenho uma outra empresa, onde eu tenho todos os meus... Aqui do Optosphere, tudo que está acontecendo. Então, dentro disso aqui, eu tenho todas as minhas anotações, conforme as coisas vão acontecendo. O que acontece? Se eu dou à inteligência artificial acesso a esse meu segundo cérebro, onde tudo que eu penso, onde tudo que eu escrevo, onde tudo que eu crio está centralizado em um só lugar. Então, automaticamente... Quando eu peço alguma coisa à inteligência artificial, ela sabe exatamente de onde eu vim, aonde eu estou, para onde eu quero ir, quais são os passos que eu estou tomando nesse percurso. Ela também sabe aonde o mundo está, aonde o mundo se encontra, quais os eventos que estão acontecendo.